Olá, meu nome é João Andrade, sou doutor em Direito pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, sou mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, servidor da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, onde atualmente exerço a função de assessor-chefe de juiz-membro da Corte. Sou professor de Direito Eleitoral e Constitucional, tanto em programas de graduação quanto pós-graduação, e de especialização em diversas instituições. Atuo também como colaborador e formador da Escola Nacional de Formação de Magistrados. É com imensa alegria que eu aceito o convite de participar desse 10º ciclo de debates sobre as eleições 2020, promovidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. E com essa alegria eu gostaria de agradecer e cumprimentar o presidente do tribunal, desembargador Haroldo Correia de Oliveira, os demais membros da corte, as demais autoridades que me honram ao assistir este vídeo, o diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Ceará, Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, a coordenadora da escola, Águeda Odete Gurgel de Lima, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais servidores que nos acompanham. E, falando em servidores, eu gostaria de dedicar um agradecimento especial ao colega Marcos Minami, que divide comigo essa mesa virtual neste congresso. Cumprimento também os advogados, membros do Ministério Público, estagiários, demais serventuários terceirizados e o público em geral que nos acompanha. Quando eu recebi esse convite, me foi pedido para falar um pouco sobre ações eleitorais. E me foi dito que eu dividiria esse palco virtual com o colega Minami. Então, nós rapidamente fizemos contato, Minami e eu, e resolvemos dividir a nossa temática, para não sermos repetitivos e não cansá-los, em duas. Enquanto o Minami vai falar sobre as representações especiais eleitorais, eu fiquei incumbido de falar sobre AIME e AIGE, sobre a ação de impugnação do mandato eletivo e a ação de investigação judicial eleitoral. Pois bem, fiquei pensando como eu poderia contribuir para essa discussão, né? De que forma eu poderia fazer essa nossa fala interessante e algo sedutora. Pensei nas novidades envolvendo a AIGE e a AIME. Fui olhar na emenda constitucional número 107 para ver se ela tinha trazido alguma alteração no prazo dessas ações. Ela não trouxe. Então a AIGE continua sendo ajuizada do momento do registro de candidatura até a diplomação, embora a jurisprudência do TSE seja pacífica, no sentido de que ela pode se referir a fatos ocorridos antes do registro de candidaturas, e a AIME continua sendo ajuizada, conforme previsto no parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição, 15 dias após a diplomação dos candidatos eleitos. Isso não se alterou. Mas se a emenda não trouxe nenhuma novidade em relação a essas duas ações, o que a gente tem de novo para falar delas? E aí eu pensei no tema que provavelmente deve se repetir nessa eleição, porque vem vindo das eleições anteriores, 2016 e 2018, da fraude à cota de gênero, ou, como também é conhecido, das candidaturas laranja ou das candidaturas fictícias. E eu consegui fazer um recorte a partir dele e a partir da pergunta do que temos ou do que podemos aprender com os RESPs, Recursos Especiais Eleitorais 149 e 193/92, que tratam, respectivamente, de uma AIME e uma AIGE, e tangenciam a matéria, enfrentam, na verdade, a matéria diretamente, e foram julgados pelo TSE. Meu ponto aqui é que, ao estudarmos os acordos do TSE nesses dois casos, nesses dois RESPs, nós temos um ótimo fio condutor para uma série de reflexões acerca de questões pertinentes à AIME e à AIGE, algumas delas ainda não respondidas. Então eu gostaria de começar a minha fala aqui me dedicando ao RESP 149. E qual que vai ser o recorte que eu vou fazer? Primeiro, eu vou apresentar, obviamente, o caso.
Né? O RESP 149 é proveniente do Piauí. Na verdade, os dois recursos especiais eleitorais são provenientes do Piauí. Nesse RESP, em especial, a ação originária era uma AIME e o acordo no TSE foi proferido em 2015, de relatoria do ministro Henrique Neves. O que se discutia ali? Ali o TSE teve a oportunidade de revisitar a decisão do TRE do Piauí, que manteve a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a AIME ajuizada com base na fraude à cota de gênero. Então foi a primeira oportunidade que o TSE teve de rever o seu entendimento anterior sobre uma série de questões pertinentes à AIME, e particularmente, no caso, a questão da fraude à cota de gênero. Até então se especulava se era cabível ou não a AIME em relação a esse ilícito. Nem se sabia, na verdade, se isso de fato era ilícito. E a resposta do TSE foi que sim. O TSE, então, anula a decisão do TRE do Piauí e determina o retorno dos autos para processamento e julgamento daquele caso, confirmando que sim, em tese ao menos, né, ali não houve um enfrentamento do mérito, mas apenas da admissibilidade ou da viabilidade daquele pedido no meio processual escolhido, que foi a AIME. O TSE diz que sim, que em tese a AIME é cabível para apurar fraude à cota de gênero. Então, vamos entender um pouquinho aqui do contexto ali e do que nós trazemos de lições desse caso. O que era alegado no caso? Então, se tratava ali de mulheres que foram cooptadas para completar o DRAP do partido, no caso da coligação, a fim de alcançar o percentual mínimo previsto em lei. O impugnante alegava que 3 das filiadas ao partido político que chegaram a ser registradas no DRAP desconheciam completamente o fato de terem sido lançadas candidatas. Então, isso já seria um indicativo de fraude, mesmo no sentido clássico ou tradicional da fraude. Né? Houve um registro ali, uma falsificação ou de assinatura, ou ao menos a juntada de documentos sem autorização das interessadas. E, além de tudo, houve o registro de candidatura de uma filiada que era analfabeta, com assinaturas falsas do representante da coligação em nome dessa candidata. Então, temos aí também um elemento da fraude clássica. Tivemos naquele caso, que foi o primeiro caso que inaugura as discussões posteriores sobre o cabimento da AIME, na hipótese de fraude à cota de gênero, uma fraude para todos os fins. Mesmo os doutrinadores civilistas clássicos reconheceriam que ali houve uma falsificação e, portanto, uma fraude. Para além disso, o caso envolvia também o que já se mostrou tradicional em outras representações, AIMES e AIGES, por candidaturas fictícias, candidatas que lograram 0 voto nas eleições. Mas me pareceu pertinente destacar esses 2 elementos da fraude clássica que foram apurados ali naquele primeiro caso. Pois bem, o que se entendeu ali? O TSE entendeu que, ao menos em tese, o registro do DRAP com assinaturas falsas dessas mulheres, ou sem o consentimento, ao menos, dessas mulheres, era uma tentativa, ao menos em tese, de burlar o parágrafo 3º do artigo 10 da Lei das Eleições, que estabelece que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% de candidaturas para cada sexo. A gente entende que, embora a norma não especifique que ela se destina a um gênero específico, dada a situação social em que vivemos, é sabido que ela se destina a garantir e a proteção de um percentual mínimo de candidaturas masculinas, uma vez que predominam nos diversos legislativos, das diversas instâncias da federação, os candidatos masculinos. O que isso traz, né, de reflexão imediata sobre a AIME e que nós podemos trabalhar aqui? Primeiro, no que se refere à legitimidade de partes de AIME.
Tradicionalmente, a jurisprudência entende que os legitimados para impugnarem o mandato eletivo, ou seja, para ajuizarem a AIME, são aqueles mesmos previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64 para a AIGE e as demais representações que seguem aquele rito. Seria o partido político, a coligação, o candidato e o Ministério Público. Transcrevo aí, inclusive, um trecho de uma decisão do TSE nesse sentido. E no que se refere à legitimidade passiva, e aí sim a gente pode começar a trazer um elemento para reflexão, sempre se entendeu que a AIME era cabível contra candidatos eleitos ou, ao menos, candidatos que houvessem sido diplomados. Então, isso exclui do polo passivo da AIME pessoas jurídicas, por exemplo, então o partido ou a coligação não podem figurar no polo passivo da AIME, mesmo porque a única sanção decorrente da procedência dessa ação é a cassação do registro do diploma ou do mandato. Embora a Constituição fale em mandato, dependendo da fase em que se encontra, vamos falar aí ao menos em cassação do diploma ou do mandato. Essa AIME, então, que não pode ser ajuizada contra pessoas jurídicas, mas só contra candidatos eleitos ou diplomados, se julgada procedente, vai acarretar a perda do mandato eletivo. A inelegibilidade não é objeto da AIME, nós já sabemos disso. A inelegibilidade, em caso de AIME, ela é efeito extrínseco da condenação e ela decorre da previsão das alíneas do artigo 1º da Lei Complementar 64. Mas a inelegibilidade não é pedido na AIME, ela pode decorrer extrinsecamente da procedência. Tudo bem. Então, uma primeira reflexão aí, e a gente vai guardar aqui, porque nós vamos costurar isso mais ao final, é em relação à possibilidade de candidatos que se sagraram apenas suplentes nas eleições proporcionais também figurarem no polo passivo da AIME, porque, tecnicamente, eles não foram eleitos, ao menos não dentro do número de vagas. A outra reflexão diz respeito à causa de pedir da AIME. As hipóteses que autorizam a impugnação do mandato estão previstas no parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição e são o abuso de poder econômico, a corrupção eleitoral e a fraude. E aí, destacando aqui que a AIME, tecnicamente, só é cabível em abuso de poder econômico, ainda que possa também, no caso, se figurar no abuso de poder político, mas tem que haver o aspecto econômico. A corrupção eleitoral é outra hipótese, que é a compra de votos ou a captação de lista de sufrágio, e a fraude, que é a hipótese que estamos tratando aqui. Qual que é a reflexão imediata que temos a fazer sobre a causa de pedir da AIME no que se refere à fraude à cota de gênero? E aqui eu gostaria de recomendar, como uma reflexão mais profunda, um artigo que eu tive a honra de escrever com duas grandes amigas eleitoralistas, a professora Roberta Gresta, que sei que também participa deste ciclo de debates, e a professora Poliana Santos, ambas também assessoras de ministros do TSE e, portanto, servidores da Justiça Eleitoral, e nesse artigo que nós escrevemos em 2018 sobre fraude à cota de gênero, nós nos indagávamos sobre a evolução do conceito de fraude na jurisprudência brasileira desde a Constituição de 88. A gente recebe esse conceito do Código Eleitoral de uma forma muito estrita, como se tratasse apenas de fraude em dois momentos muito específicos do processo eleitoral: a votação e a apuração. Então, durante os primeiros anos ali, pós-Constituição de 88, entendia-se que a fraude objeto da AIME era só aquela ocorrida no momento da votação ou imediatamente após, na apuração. Com o desenvolvimento da jurisprudência nos últimos anos, especialmente a partir do final da década de 90, com a intensificação das cassações, das possibilidades processuais, inclusive, de cassação do registro, do diploma ou do mandato, esse conceito começou a se tornar mais elástico. E o TSE começou a admitir, ou pelo menos cogitar, e assim também a doutrina, a incidência da fraude que autoriza a AIME
em fases anteriores do processo eleitoral, por exemplo, nas convenções partidárias, né? Mas, ao mesmo tempo, entendia-se que esse conceito não poderia ser tão elástico. Então, a própria doutrina dizia, tudo bem, das convenções para frente, é até possível cogitar da incidência de fraude. Mas, em momentos anteriores, por exemplo, no alistamento ou na transferência de eleitores, embora possa haver em tese fraude, essa fraude não seria apurável por meio de AIME. Então seriam só as fraudes relativas à constituição dos mandatos que autorizariam a AIME. Ao mesmo tempo, além dessa mudança no que se refere ao aspecto temporal, ou seja, né, o momento em que ocorre a fraude no processo eleitoral que autorizaria a AIME, houve também uma mudança na jurisprudência no que se refere ao aspecto subjetivo. De início, trabalhávamos com o conceito de fraude muito próximo e até originário do direito civil, aquele que vincula a fraude ao ardil clássico, né? A simulação ou aquela típica má-fé de tentar levar o outro a erro para obter vantagem. E durante bastante tempo, a jurisprudência ficou restrita a esse conceito de fraude. Até que mais recentemente, mesmo antes do RESP 149, o TSE, e aí é de se destacar os pronunciamentos públicos do ministro Toffoli à época, já antecipando essa possível virada jurisprudencial, vinham questionar se não era possível introduzir no direito eleitoral um conceito objetivo de fraude, mais adequado, segundo se entendia, ao direito público, que seria o de fraude à lei. Então a ideia da fraude aí seria a ideia da prática de um ato jurídico lícito, em princípio, mas com finalidade ilícita, ou usando a prática desse ato para burlar um princípio, uma regra ou qualquer outra norma do direito eleitoral. É assim que se começa a construir no direito eleitoral as noções, por exemplo, da fraude decorrente do prefeito itinerante, né? O que é o prefeito itinerante? É o prefeito que, tentando burlar a proibição constitucional a uma segunda reeleição, ele mudava o domicílio eleitoral dele, ato jurídico lícito em princípio, certo? Uma vez que ele pudesse demonstrar que ele tinha os vínculos exigidos com a nova localidade, mas ele praticava esse ato com uma finalidade de burlar um princípio constitucional, aquele que veda a segunda reeleição. Então aí começa-se a construir o entendimento de que esse tipo de ato fraudulento, né, uma fraude não propriamente ardil, mas uma fraude ao direito, também era nulo e deveria ser combatido pelo direito eleitoral. Outra hipótese dessas de fraude, também anterior à questão da fraude à cota de gênero, e que se reveste também de um caráter mais objetivo, era aquela fraude ocorrida na desconstituição da sociedade conjugal, a fim de se escapar da inelegibilidade reflexa prevista na Constituição. Então, nós todos nos lembramos daquela época em que era relativamente comum, em que o prefeito ou a prefeita casados, né, e que não podiam disputar a reeleição e cujo cônjuge era inelegível por força da Constituição, inelegibilidade reflexa, rompiam o laço conjugal apenas formalmente, né, se separavam formalmente, apenas para viabilizar a candidatura do cônjuge. Isso também constitui uma hipótese de fraude à lei, uma fraude objetiva, que não é necessariamente ardil, porque o ato de romper a sociedade conjugal é um ato jurídico lícito. Mas nesse contexto, ele visa a obter uma vantagem no sentido de circunscrever ou evitar as consequências jurídicas de outra norma. Então, evitar a incidência de uma outra norma ou de um outro princípio constitucional. Então, não é estranho à evolução do conceito de fraude essa ideia da fraude à lei como ilícito. Ora, o que é trazido aqui no RESP 149 para nossa reflexão é que o TSE deixa ali o conceito de fraude aberto, como ele próprio diz. Aí eu destaco um trecho que constou do acórdão, que diz que o conceito de fraude para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo é aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições
e a legitimidade do mandato são afetadas por ações fraudulentas, inclusive os casos de fraude à lei. E aí a gente tem que observar que isso depois vai se repetir no caso da AIGE também, né? Essa ideia de que tanto a AIME quanto a AIGE são ações que visam a combater qualquer ameaça à normalidade e à legitimidade das eleições, né? Não só aquelas especificamente previstas na Constituição ou na lei eleitoral. Mas um conceito tão aberto assim de fraude, né, não deixa de ser problemático. E vejam, eu pessoalmente concordo que a Justiça Eleitoral deve agir em relação à fraude à cota de gênero. A questão não é essa. A questão é o que se considera fraude à cota de gênero. A reflexão que eu quero trazer aqui é, no caso que estamos comentando, no RESP 149, de fato, havia fraude até nas concepções clássicas do direito civil. Houve ali a posição de uma assinatura falsa em nome de uma mulher. Ela não assinou o documento, quem assinou foi o representante de partido. As outras, e aí nem tem informação se elas assinaram, se houve falsidade ou não, mas o fato é que elas não haviam manifestado a vontade de se candidatar. E, no entanto, o partido levou adiante os requerimentos de registro de candidatura. Então, naquele RESP 149, nem era necessário, efetivamente, que o TSE desse esse passo adiante para reconceituar a fraude, né? Mesmo se trabalhássemos com os conceitos de fraude tradicionais do direito civil, a gente poderia enquadrar com alguma facilidade aquele caso. Agora, nos casos seguintes, como nós vamos ver, fica em aberto a questão. E se não há fraude clássica? Né? E se, de fato, as mulheres tivessem consentido com o registro das candidaturas delas, embora elas, de fato, não quisessem ou não tivessem por fim intrínseco disputar essas eleições, né? Então, nesse precedente, o TSE já sinaliza de que mesmo a segunda hipótese, mesmo se não houvesse falsidade das assinaturas, poderia ser, ao menos em tese, admitida como fraude. E a confirmação disso vem a ocorrer no caso seguinte, que nós vamos comentar, que é o RESP 19392. Aqui também um RESP que chega ao TSE proveniente originariamente do Piauí, o RESP de Valença do Piauí, que ficou muito famoso. A ação de fundo aí não era uma AIME, mas era uma AIGE, mas a matéria era a mesma. E ali no caso, o TRE do Piauí havia mantido a sentença que julgou procedente a AIGE e cassou o mandato de todos os candidatos a vereadores registrados em 2 coligações nas eleições de 2016. Então, nesse caso, diferentemente do primeiro, a AIGE havia sido processada e julgada procedente, com a cassação de todos os mandatos dos vereadores das coligações envolvidas na fraude. Mas quais eram os fatos ali, né? Para a gente comparar com os fatos que a gente já comentou na primeira AIME. Nessa AIGE, o que o investigante alegava é que tinha havido uma maquiagem contábil nas contas de campanhas de 5 candidatas pelas coligações. Por quê? Que tipo de maquiagem contábil era essa? As despesas de campanha, os valores, a data de emissão das notas e recibos e outros documentos eram idênticos, até a sequência numérica delas. Então, todos esses documentos apontavam que aquela prestação de contas daquelas 5 candidaturas era efetivamente fraudulenta, né? Não havia ali, de fato, prestação de contas, mas uma simulação, porque provavelmente, e é o que somos levados a concluir pelos demais indícios e provas ali do processo, não havia candidaturas reais, né? De fato, as candidatas, a maioria delas, não gastou, houve uma que gastou, inclusive depois do período permitido, então ficava até a dúvida se os gastos foram de fato gastos de campanha, mas se depreende que não houve campanha de fato, não houve gastos e que as contas foram ali maquiadas. Então, nesse
aspecto, né, nesse elemento fático, a gente tem algo ali também próximo da fraude na concepção tradicional, né, uma simulação ali, um tipo de ardil, né, alguém maquiou a conta dessas mulheres e as inseriu no sistema e apresentou a justiça eleitoral. Mas esse era o elemento mais próximo da fraude tradicional no caso, né? Os demais já eram elementos indiciários ou que exigem uma interpretação da fraude como fraude à lei. Por quê? Quais eram esses outros elementos? Duas das candidatas ali em questão haviam disputado o mesmo cargo pela mesma coligação com familiares muito próximos delas, homens, um com o próprio esposo e a outra com o próprio filho. E, além de os familiares dela terem tido muito mais votos do que elas, havia prova nos autos de que elas tinham trabalhado na campanha para eles e não para si mesmas. Outra questão ali, uma das candidatas nem mesmo havia comparecido às urnas para votar, o que foi lido como uma manifestação de desinteresse ou mais um indício de que se não estava, de fato, diante de uma candidatura real. E havia, como eu já disse, generalizadamente, em relação a todas, ausência de despesas com propaganda eleitoral, confirmando que elas não fizeram campanha. Uma das 5 candidatas recebeu 0 voto, embora tenha comparecido às urnas, ou seja, ela não votou em si mesma, e uma outra candidata, com apenas 2 votos, ela já era reincidente, porque ela era servidora pública, e já se havia detectado ali uma tendência de requerer o registro de candidatura apenas para gozar da licença remunerada que fazia jus. Então, nesse caso aí, exceto, deixando de lado a questão da maquiagem contábil e a questão dessa servidora, que efetivamente parece simular uma candidatura que não era real, então mesmo a fraude clássica poderia dar conta disso, tem-se aí elementos que não se enquadram na fraude do direito civil e que exigem aquele esforço hermenêutico para enquadrá-los na fraude, nessa nova modalidade de fraude, que é a fraude à lei. E aqui eu gostaria novamente de ressaltar, para não deixar dúvidas. Eu sei que é complicado, na minha condição de homem, ficar discutindo aqui e pode levar a questões, ora, mas é fraude, não é? Como se eu fosse insensível à questão, à premente questão, de que nós temos índices de representação feminina nos nossos órgãos legislativos menores de países do que países que são tradicionalmente considerados machistas. Países do Oriente Médio, por exemplo, que são, né, até numa visão mais comum, tratados como exemplos de países machistas, em que as mulheres até poucos anos atrás nem dirigir automóveis podiam, tem às vezes 3 vezes mais representantes femininas no parlamento do que o Brasil. Eu não ignoro essa questão, eu não menosprezo a importância da adoção de medidas para a promoção da participação política feminina. Acho que nossa democracia perde em qualidade e nem pode ser chamada de uma democracia real quando mais de 50% do nosso eleitorado é formado por mulheres e as mulheres no parlamento, sejam quais forem, oscilam entre 9% e 12%. Né? Isso é inadmissível de qualquer forma. Mas meu ponto é, e aí nesse artigo que eu já mencionei, que eu escrevo com as 2 colegas pesquisadoras e professoras, Roberta Gressa e Poliana Santos, a gente até indaga se esse tipo de medida, além das dificuldades que há, né, no enquadramento da fraude, se ele acaba prejudicando ou favorecendo o combate, né, à baixa representatividade feminina. No sentido de que, e veja, eu não estou fechando aqui o entendimento, eu de fato acho uma questão muito difícil, mas a gente não pode ignorar que a gente acaba impondo, às vezes, às candidatas mulheres, se a gente for considerar esses critérios que estão sendo propostos, de 0 voto, ausência de gastos com campanhas, um ônus que os candidatos homens não têm. E aqui em Minas Gerais nós fizemos um levantamento, por exemplo, e houve candidatos homens nas eleições de 2016 que receberam 0 voto e que não fizeram campanha. Então, e eles não têm esse ônus, né, de responderem a isso. O que eu estou levantando aqui é que é óbvio que existe a fraude à cota de gênero, mas minha pergunta é se essa fraude deveria ter um conceito tão amplo quanto o que o TSE está propondo, ou se deveria ser um conceito mais tradicional.
Reitero, no caso da primeira AIME, por exemplo, não há dúvidas de que se tratou de fraude. No caso da maquiagem contábil aqui e da servidora pública também, me parece bem desenhada a fraude. Mas em outros casos que nós acompanhamos, simplesmente o fato de ter zero voto é usado como indício de fraude, ou o fato de não ter gastos. E a pergunta é, não podem essas mulheres consentirem em ter os seus nomes registrados com partido ou coligação, a despeito de fato, não pretenderem disputar o pleito? Então, né, é uma pergunta um tanto quanto difícil, porque é óbvio que a opção legislativa era promover a candidatura feminina. E eu concordo inteiramente que os partidos foram desidiosos no geral, porque a lei das eleições vem de 97 e de lá para cá poucas medidas efetivas foram adotadas para preparar uma nova geração de mulheres que fossem competitivas, né, e tivessem experiência, tivessem suporte social para se lançarem candidatas a disputar as eleições. Mas, de qualquer forma, fica aqui só uma reflexão, eu não pretendo, né, nesta fala, firmar entendimento nem um lado nem para o outro, deixo aí a sugestão do artigo, que a gente faz algumas considerações mais profundas, mas é preciso pensar nas consequências disso. Mas o fato é, neste caso, o TSE entendeu que havia fraude, que havia um ilícito e confirmou a procedência da AIGE. Avançando na discussão, então, quais são as sanções decorrentes da AIGE? Inelegibilidade e cassação dos mandatos. Então, a AIGE, diferentemente da AIME, admite, no polo passivo, não só os candidatos eleitos, mas também os responsáveis pelo ilícito, que podem nem exercer cargo público eletivo. A única similaridade aqui é que pessoas jurídicas, então o partido está fora de cogitação. O partido não é parte aqui mesmo nessas AIGES e AIMES por fraude à cota de gênero, não se cogita trazer nem o partido nem a época coligação a essas ações. Agora, uma série de questões começam a surgir aqui. Em relação, por exemplo, ao abuso do poder político, a jurisprudência do TSE se encaminhou para decidir que a partir das eleições de 2016, quando se tratasse de AIGE decorrente de abuso de poder político, havia um desconsórcio passivo necessário entre os responsáveis e os beneficiários. Isso, por analogia ao que é feito na representação por conduta vedada, em que o agente público é chamado a responder junto com o candidato beneficiado. Então, já uma primeira dificuldade aí, né? Porque até então nós estamos falando de fraude. E como, né, enquadrar essa fraude? Em que categoria a gente enquadra essa fraude? Se a gente enquadrar no abuso de poder político, isso geraria a necessidade, mantendo a jurisprudência do TSE, de um desconsórcio passivo necessário entre os responsáveis pela fraude e os candidatos beneficiados. Para além disso, né, a questão da AIGE e das sanções. A AIGE, julgada procedente, culmina na inelegibilidade dos responsáveis pelo ilícito, e a inelegibilidade é uma sanção personalíssima, o TSE tem jurisprudência pacífica nesse sentido, e no que nos interessa aqui, que também retoma a discussão da AIGE da AIME 149. A consequência da procedência da AIGE é a cassação de todos os beneficiados pelo ilícito. Beneficiados aí, entendidos como os candidatos registrados pelo partido ou pela coligação. E aqui começam, então, as nossas questões em aberto, né? Até agora, eu expus os elementos gerais, tanto do RESP 149, quanto agora da AIGE, né? Os desafios colocados pela nova jurisprudência do TSE em termos do combate à fraude à cota de gênero, mas agora a gente coloca em destaque o que o TSE ainda não respondeu. Ele respondeu que são cabíveis AIMES e AIGES quando se alega fraude à cota de gênero. Mas, no que se refere à AIME, como nós já vimos, é relativamente fácil enquadrá-la,
Porque a fraude é uma hipótese que autoriza a AIME nos termos do parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição. E ainda que, como a gente já discutiu, né, a fraude à cota de gênero exija algo, uma mudança ali no conceito tradicional de fraude que a gente tinha, mas é relativamente mais fácil de enquadrar. Esse não é o caso com a AIGE. Por quê? As hipóteses que autorizam a AIGE, ou seja, as causas de pedir possíveis para a AIGE, estão previstas no artigo 22 da Lei Complementar 64. E são elas o abuso de poder econômico, o abuso de poder de autoridade, que a gente costuma ler como abuso de poder político, mas o que está escrito ali no artigo 22 é abuso de poder de autoridade, e o uso indevido dos meios de comunicação. E aí a pergunta: em qual dessas hipóteses se enquadra a fraude à cota de gênero? Abuso de poder econômico? Bem, me parece possível se houver, de fato, o elemento financeiro, mas isso vai depender do caso concreto. Isso não é uma característica do ilícito em si. Então, na hipótese de que mulheres tenham recebido dinheiro, né, ou tenha circulado ali algum dinheiro para falsear essas candidaturas, eu acho possível sim enquadrar essa fraude como abuso de poder econômico. O uso indevido dos meios de comunicação me parece fácil dizer que não é o caso. Agora, o abuso de poder político. A doutrina, e aí vários colegas, pesquisadores, eleitoralistas, eu sou membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, Direito Político, a BRADEP, e vários dos meus colegas ali, a gente começa a questionar novas formas de abuso, o abuso de poder religioso, e também o abuso do poder político de partidários ou de dirigentes partidários. Então, o abuso de poder político relacionado ao partido político. Bem, eu de fato acho interessantíssima essa discussão em termos doutrinários, mas me parece muito claro que não é essa a redação do artigo 22. E, embora a gente fale em abuso de poder político, né, o que existe na Constituição, no parágrafo 9º do artigo 14, é uma menção a abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então, a Constituição me parece muito clara. Ela fala em abuso de poder do exercente do cargo público, seja na administração direta ou indireta. E dirigente partidário não exerce, não necessariamente, né, não é constitutivo da função, nenhum cargo em órgão público ou entidade pública, direta ou indireta. E o artigo 22 da Lei Complementar, eu repito, ele fala em abuso de poder de autoridade. Então, já me parece, nós já damos um passo adiante quando nós simplificamos esse conceito como abuso de poder político, quando não é o que a Constituição diz e nem o que o artigo 22 da Lei Complementar diz. E damos um outro passo ainda quando transformamos esse abuso de poder político em abuso de poder de dirigente de partido político, ou abuso da influência do dirigente do partido político. E eu não vou ter tempo aqui para aprofundar nessa discussão, mas é muito interessante porque as ciências políticas trabalham nas democracias a noção de que a influência política, né, a desigualdade de influência política é um elemento constitutivo das democracias reais. Então, o fato de alguém falar melhor do que outro, ter uma imagem pública que é mais valorizada do que outro, né? Esse capital político que é inerente ao indivíduo ou a determinados grupos, ele não pode ser anulado. Quando a gente fala em igualdade de condições da disputa eleitoral, a gente fala em outros tipos de igualdade. Por exemplo, a Constituição deixa muito claro no parágrafo 9º do artigo 14. O dinheiro não pode ser um fator desigualador, né? A influência do poder econômico não pode ser desigualador, e o uso indevido de cargo, emprego ou função pública não pode ser desigualador. Mas a influência do carisma, né, dos outros atributos pessoais individuais, em democracias, espera-se que os indivíduos possam disputar a preferência dos eleitores, inclusive com base em seus talentos, preferências, atributos pessoais. Né? Então, é um pouco complicado
passo adiante de já transformar a influência do dirigente partidário que nem exerce cargo público, ou ao menos não tem essa influência em razão do exercício de cargo público, numa forma de abuso. E, além de tudo, vai contra a literalidade, tanto do artigo 22 quanto da Constituição, que falam em abuso de autoridade, pensada como o ocupante ou exercente de cargo ou função pública. Já há essa dificuldade. Não consigo, com facilidade, enquadrar a fraude à cota de gênero na hipótese de abuso. E como é que o TSE resolve essa questão? E aí é o problema. O TSE, me parece, sai com um super trunfo, né? Nas discussões, nos dois casos que eu trouxe, o TSE vem retomar aquilo que eu disse lá no início, que a AIGE serve para coibir qualquer atentado à normalidade ou legitimidade das eleições. Então ele não se detém tentando enquadrar a fraude à cota de gênero numa modalidade específica, de abuso de poder político ou abuso de poder econômico. Não, fala, olha, a AIGE serve para coibir qualquer ameaça à legitimidade das eleições. A fraude é uma ameaça objetiva à legitimidade das eleições. Ela constitui, portanto, um tipo de abuso. Ponto. O TSE não se preocupa em responder que tipo de abuso. Ele simplesmente diz, é um tipo de abuso. Ponto. E termina aí. Então, uma questão ainda em aberto, e, repito, eu não estou aqui dizendo que não é possível, né? Eu não sou contra as AIMES e AIGES, a fraude à cota de gênero, mas há aqui uma fragilidade argumentativa, que nós, como intérpretes e aplicadores do direito, temos que atentar para ela. Então, é ônus do aplicador do direito, por força do inciso 9º do artigo 93 da Constituição, as decisões judiciais têm que ser fundamentadas. Então, eu convido a todos nós a darmos um passo adiante e desenvolvermos esse conceito. Que fraude é essa? Porque essa fraude tem que se encaixar nas hipóteses do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição ou do artigo 22 da Lei Complementar. E do jeito que está, ainda está algo pendente aí de elaboração. Um outro elemento, uma outra questão aí ainda em aberto é relativa aos suplentes. Qual é o status jurídico dos suplentes? E isso é muito interessante, porque era algo sobre o que a gente não pensava muito, mas essa discussão sobre fraude à cota de gênero acabou nos fazendo refletir sobre isso. E a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, contrariando aí um senso comum, é que nem a AIME, nem a AIGE, por fraude à cota de gênero, se presta a reabrir a discussão do DRAP. Uma, porque as fases do processo eleitoral são preclusivas e o meio processual próprio para discutir o DRAP é o registro de candidatura, é o próprio registro do DRAP. Então, lá na fase de registro de candidatura é que podia ter sido discutido a questão das candidaturas laranjas. Então, é possível sim, e a nova resolução do TSE de 2019 já nos traz novos elementos para isso, tentar barrar as candidaturas fictícias na fase de registro do DRAP, ou dos registros de candidatura em geral. Mas, se passou, se não foi possível barrar naquele momento, agora, em fase de AIGE ou AIME, não se trata de reabrir o DRAP. Essa fase já está preclusa. Então, se não se trata de reabrir o DRAP, se trata do quê? Né? E aí é preciso entender um outro fator. Né? Para além da preclusão dessa fase, para além da questão do DRAP ter ficado com o registro, a questão